amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa de destaque na sua área de atuação. Hoje a nossa pauta é mulheres. E para falar sobre isso, está aqui a Andréa Moreira, ela que faz parte do movimento Mulheres Progressistas de Guarujá, e vai conversar com a gente sobre esse tema tão importante aí, para uma parcela tão significativa da população. Para você que é mulher, vale a pena aguentar, e para você que é homem, olha, escute o meu conselho, é bom acompanhar também. O programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo, fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com a Andréa Moreira, ela que é do movimento Mulheres Progressistas e a quem eu agradeço pela presença. A gente teve alguns contratempos, eu desmarcar, mas finalmente deu certo. Deixa um espaço, obrigado pela presença e deixa um espaço para você antes de cumprimentar o telespectador, Andréa. Valdir, é muito importante estar junto com os seus ouvintes, com aqueles seus telespectadores que nos acompanham. Cumprimento a todos, cumprimento a você e agradeço por estar no seu programa. É um prazer sempre estar em sua companhia. Obrigado. André, movimento Mulheres Progressistas, quando que surgiu e o que esse movimento faz, qual é a intenção do grupo, quem compõe esse grupo? Fala um pouquinho para o telespectador sobre esse movimento. Valdir, o movimento de Mulheres Progressistas, ele iniciou em maio do ano passado, através de uma nota de repúdio que foi feita através do deputado Marcelo Castro. As mulheres de Guarujá, elas se reuniram, ainda mulheres de um partido de Guarujá, que é o partido PMDB, e fomos brigar por cotas. Né? Nós fomos brigar por cotas e o movimento, através da Carta de Guarujá, de uma data específica, nós fizemos uma carta chamada Carta de Guarujá. Enviamos à Câmara dos Deputados, às mãos de todos os deputados, né? E pedindo que votassem a favor das cotas. O que o deputado tinha feito? Desculpa te interromper. O Marcelo Castro, ele tinha feito, ele fez uma nota dizendo que cotas era inconstitucional e que não era legal. E nós fomos contra isso. E a partir daí, nós nos unimos não só Guarujá, mas unimos as mulheres da Baixada, unimos as mulheres do estado de São Paulo, e passamos a criar um movimento onde pudesse empoderar mulheres e como afronta a tudo aquilo que nós ouvimos, nós nos dispusemos a eleger mulheres, a brigar para colocar mulheres nas casas legislativas. Porque entendemos, Valdir,
que no espaço, não só no feminino, tá? A gente vai falar um pouco mais de feminino, porque o movimento ele cuida disso, mas dentro de alguns espaços, principalmente onde se criam leis, as leis elas não são abertas, não são feitas para todos. Eu penso que é muito difícil você estar dentro de uma bancada masculina e ter que fazer votação para, por exemplo, o caso do aborto. Certo. E é claro que quando o homem ou a mulher ela está lá, ela está pensando no coletivo, em todos. Mas não faz sentido, Valdir, que um homem ele tenha que se preocupar em votar aborto, porque ele não tem filho. E ele não consegue entender, ele não entende as dificuldades que uma mulher ela sente. Eu costumo dizer, vou levar para a cidade, quando você vai brigar dentro de alguns movimentos de transporte, por exemplo, o homem, ele simplesmente, ele quer, se ele for a uma audiência pública, eu digo porque eu já estive em algumas, estive em uma na UNAERP, estive aqui agora próximo dentro do estádio, e a briga do homem é o seguinte, o homem ele pensa, eu quero que o meu transporte ele seja bom para que eu possa sair da empresa e vá até a minha casa. Estou te mostrando a visão feminina. A mulher, quando ela pensa no transporte público, ela pensa o seguinte, eu preciso de um ônibus, desculpe, que passe na feira, que vá na direção do mercado, que consiga passar pela creche, que passe na escola e que vá até a minha casa. Olha a diferença. Certo. Desculpa se eu brincar, mas a mulher quer um táxi, praticamente. Não. A mulher, ela quer, além da comodidade, ela quer garantias, porque ela trabalha mais. Claro, estou te dizendo. e a mulher tem umas demandas que às vezes... As demandas não são as mesmas. Aí eu te falo, uma mulher, ela tem uma visão diferente na hora de votar e na hora de escolher qualquer situação. Exemplo, o transporte. Inclusive para escolher a solução para determinado problema, como você deu bem exemplo no caso do transporte. O homem quer ir e voltar, né? Exatamente. E se eu voltar ainda ao transporte coletivo, eu vou te falar o seguinte, o homem, tudo bem para ele esticar a mão e ficar segurando, né? Às vezes até a altura ou ajuda. A mulher, ela tem que se preocupar com um companheiro, o homem do lado, que está amassando, que está se aproveitando, trazendo aí os nossos dados de violência também dentro do transporte, se aproveitando das mulheres. E se aproveitam nesse sentido, se aproveitam no metrô, se aproveitam nos ônibus, se aproveitam em todos os sentidos. Todo aquele que pode, ele consegue se aproveitar. Por quê? Porque os sistemas são falhos. E os sistemas são feitos para homens, não são feitos para as mulheres. Eu falo até a disposição dos equipamentos dos ônibus no sentido aquele suporte. Exatamente, também são suportes. Se você for ainda abranger para se falar de transporte, pense junto comigo. O que aconteceu na Câmara de Guarujá? A Câmara de Guarujá, como exemplo de outras cidades, elas, através de uma lei de indicação do vereador Luciano China, ele conseguiu que a Câmara aprovasse uma lei que após as 22 horas, as mulheres elas possam desembarcar em ambiente, dentro da rota, claro, que não seja exatamente, especificamente, o ponto de ônibus. Entendi. Por que ponto de ônibus escuro, um ponto que está escuro, entendi. Porque nós estamos dizendo que as nossas ruas, elas não são iluminadas o bastante, que a nossa cidade, ela não é segura, como exemplo de outras, né? E que a mulher, ela tem necessidade diferente de um homem. Entendi. São diferentes as necessidades. Você concorda? Essa lei, ela vale para o município inteiro, qualquer linha de ônibus. Exatamente. Após as 22 horas. Após as 22 horas. O problema, Valdir... Mas, André, desculpa, mas podia ser até mais... O horário podia ser até maior, né? Mais dilatado, porque 6, 7 horas... Já correm risco. Já teve recentemente um caso de estupro que foi por volta desse horário, né? Exatamente. Mas assim, eu ainda tenho que parabenizar a Câmara Municipal de Guarujá, porque conseguiu entender que neste horário, durante a madrugada, a deficiência feminina, ela é aumentada, ela é acrescida. É claro que as nossas deficiências, elas também acontecem durante o dia, Valdir. E não precisaria especificamente não ter luz. Isso é feito a olho nu, na claridade, dentro dos ônibus, porque nós temos uma empresa de transporte que não acomoda de forma eficiente. Nós temos poucas linhas, ou as que temos, nós temos de repente um pouco mais de demanda para acolher as pessoas dentro dos ônibus.
né? E se nós colocássemos, ampliássemos um pouco mais o horário, antecipássemos para as 7 horas da noite, o problema, ele também nos ajudaria, claro, mas também não solucionaria todo o problema. Agora, o que eu estou te falando, Valdir, que fato este é um exemplo para dizer o seguinte: dentro das casas legislativas são necessárias mulheres. Claro, um olhar feminino sobre o mesmo assunto. Né? Eu proponho dentro de repente, na Câmara Municipal de Guarujá, uma procuradoria da mulher, para que a mulher ela seja vista com outros olhos e para que os órgãos, as pessoas lá dentro, os legisladores, a diretoria, quem os acompanhasse, eles possam ter comissões que verifiquem realmente as demandas. Salvo esta única, que eu vou colocar como única, regalia, eu vou usar esse termo, nós temos muito poucas. Né? Nós temos aí casos de feminicídio. Esse caso desculpa te interromper o teu raciocínio, mas ainda falando de feminicídio, você falou, por exemplo, de aproveitadores dentro dos ônibus, assim, tem muito caso registrado em Guarujá? Olha, o que acontece na delegacia, eu estive conversando com o Marco Antônio ano passado, delegado Marco Antônio. Doutor Marco Antônio, para se falar de violência. Ele me disse o seguinte: Andréia, eu não tenho relatos, eu não tenho denúncias formais. Aí eu falo para o Marco Antônio, eu falo: doutor, a delegacia da mulher tem competência para atender a mulher, que não tem hoje a competência devida, eu posso falar, primeiro porque o equipamento físico, a estrutura física, ela não atende. Para se falar exatamente da delegacia da mulher em Guarujá, ela não tem acessibilidade, ou seja, se uma mulher com problema de deficiência, ela entra no espaço, ela não vai chegar facilmente até lá, ela precisa de ajuda, ela precisa de auxílio. Esse é um dos problemas. Já começa daí. Exatamente. A delegada, tem uma delegada e uma escrivã. Ou seja, nós não temos psicólogos lá dentro para atender, para conversar com a mulher. Então, assim, na hora que eu vou fazer uma denúncia, sem falar, né, Valdir, que a delegacia da mulher, ela funciona em horário comercial. Então, assim, a mulher, ela tem que rezar para que isso ocorra durante o dia. Porque se acontecer um problema durante a noite, ela tem que recorrer à delegacia oficial. Os registros devem ser feitos, só podem ser feitos durante o dia, o registro de uma ocorrência. Sim. Se precisar de um flagrante, por exemplo, já fica prejudicado. Fica prejudicado. Você tem que ir à delegacia do homem. Uma mulher, eu estou conselheira da mulher ainda no município, e não só como conselheira, mas enquanto vivência dentro das comunidades, eu pude presenciar alguns históricos dizendo o seguinte: eu apanhei, eu levei um tapa do meu marido. Falei: legal, e você foi lá e denunciou? Sim, eu cheguei na delegacia no horário noturno, falei para um policial, na hora com o escrivão, e ele me disse: quando você realmente apanhar, você volta aqui, é só um tapa. São denúncias graves. São denúncias, assim, primeiro não conseguiu registrar a ocorrência. Sim, primeiro de leis que não estão sendo cumpridas, né, Valdir? Porque não é isso que determina a lei. Agressão é agressão, não precisaria ser um tapa. Até verbal você tem o poder de ir lá e denunciar. E a mulher, ela se sente oprimida num espaço que não é o dela. Né? A deficiência do equipamento, não só de não ter estrutura física para acolhê-la, de não ter equipamentos que fortaleçam, que ajude. Você sabe, se eu precisar ir a um até a delegacia, ter que fazer um corpo de delito, dali eu tenho que sair até o Morrinhos para fazer o corpo de delito. Então, assim, tudo isso dificulta uma mulher. A mulher, ela que mora dentro que anda de transporte coletivo, é a mulher que mora na comunidade. Se eu estou falando da mulher da comunidade da Prainha, exemplo, eu tenho que andar, caminhar, atravessar o trilho, do trilho ir à avenida, apanhada, se fosse um caso de violência em casa, pegar um ônibus, passando humilhação dentro da comunidade, muitas vezes toda rasgada, machucada, passando de frente com o agressor, porque ele está lá, acolhido por alguns casos, junto com outras pessoas, outros agressores, e tenho que me dirigir à delegacia. Aí eu te falo e respondo da mesma maneira que eu disse para o Marco Antônio: você sabe que o sistema, ele não nos ajuda. Por isso, eu volto ao movimento de mulheres progressistas. Nós precisamos de mulheres para fazer as leis.
E eu não falo só em vereadoras. Vereadoras, deputadas e senadoras. Deputadas e senadoras, sim. A questão das cotas é estabelecer que, por exemplo, nós temos, vamos usar um exemplo, 100 deputados federais, uma quantidade desses 100 teriam que ser mulheres, quer dizer, mudaria completamente a distribuição de vagas, é isso que você quer dizer? Exatamente. E se eu for falar de igualdade, alguns apontam cotas como sendo inconstitucional, porque foge daquela busca de igualdade que nós tanto queremos. Eu vou dizer o seguinte, as mulheres, elas têm maior dificuldade dentro do ambiente político. O financiamento que é envolvido, financiamento mesmo, dos partidos políticos, a gente não está falando de nada escuso, aquele valor que deveria chegar para as mulheres que são 5%, eles não chegam como apoio às candidaturas, né, Valdir? E o que eu posso falar é o seguinte, é preciso que os partidos políticos, eles se preocupem em, de fato, eleger mulheres, e não só usar para cumprir cotas, para cumprir uma regra estatutária. E agora... Atualmente os partidos são obrigados a ter 30% dos seus concorrentes, né? Mas o que o movimento de mulheres sugere, propõe, é justamente que na hora da apuração dos votos, separe uma quantidade de cadeiras. E qual seria essa quantidade, André? Hoje, nós não temos... A nossa proposta real do movimento não é essa. Eu estou te falando que isso ocorreu, isso para a gente foi um mote inicial para montar o movimento. Então, mas naquele momento, então, qual era o número defendido pelo movimento? Nós brigávamos por 30%. 30%. Na entrada e não na saída. Entendi. Eram os nossos 30%. Aí eu vou te falar, nós encontramos a dificuldade... Vimos que temos muito a avançar e nós juntamos todas as mulheres, nos unimos e dizemos que vamos para a rua buscar voto de fato. Estamos trabalhando para colocar as nossas mulheres no pleito eleitoral. Já temos no movimento muitas candidatas, pré-candidatas, que estarão na luta, na briga, e não só. E não são mulheres que são irmãs de presidente de partido, não são mulheres que são esposas de candidatos, são mulheres muitas vezes são colocadas na chapa só para fazer número. São mulheres laranjas, né? Que é isso que os partidos fazem, eles trazem as laranjas, as chamadas laranjas, e nós somos contra isso. O movimento em si, ele propõe mulheres de fato, mulheres que têm condição de enfrentar o pleito. Agora, é claro, a maior dificuldade sempre é o financeiro. Porque a partilha, na verdade, que deveria ser igual para todos, você sabe que a maioria dos partidos, eles têm um candidato preferencial, que geralmente não são as mulheres, e ali dentro, ele já determina quem é o candidato deles. Então, assim, a nossa luta não é só contra o concorrente lá fora, é contra o espaço. Dentro do partido. Exatamente, nós buscamos espaço dentro de cada partido. Essa é a grande massa, a grande luta. Entendi. E no caso, depois dessa reunião com o delegado Marco Antônio, onde você explanou todas essas questões da delegacia da mulher, que, como você disse, é um absurdo funcionar no horário comercial, não ter os plantões e não ter outros profissionais. Por exemplo, o psicólogo é fundamental. No caso de uma mulher que sofre um estupro, a primeira pessoa a falar com ela deveria ser um psicólogo, né? Não, nem um escrivão, nem escrivã, né? Nem a delegada. E o que ficou, assim, você levou essa sugestão assim, de melhorias, e o que ficou explanado, assim, o que ficou resolvido? Se é que ele ficou de encaminhar alguma coisa, o delegado encaminhou a demanda? Ele me pediu que enviasse números. Entendi. Quando, de fato, ele os tem, né? Ele é quem os tem. O que foi dito é que o problema, na verdade, não é municipal. Nós sabemos que esse é um problema do Estado, um problema que nós temos que levar ao governador, para tanto já pedir auxílio, né, da OAB, da conselheira estadual da OAB que representa aqui em Guarujá, pedir que nos ajudasse a encaminhar essa demanda até o governador, porque isso não é só nosso, isso é de outras cidades. Algumas cidades nem mesmo têm delegacia da mulher, como é o caso de Bertioga. Então, assim,
Por esse motivo, nós não temos relatos. Eu vou te falar assim, nós não temos grandes relatos. Estatísticas. Porque acontecem as coisas e a mulher ela está acostumada a ser maltratada. Essa é a realidade, Valdir. As nossas mulheres, elas são humilhadas dentro de casa. As nossas mulheres, elas são humilhadas dentro de algumas empresas, com violências morais. Dentro de casa, com violências até patrimoniais. Claro. Então, assim, elas vivenciam todos os tipos de violência que você possa imaginar. Só que não são relatadas. Infelizmente, nós precisamos de ajuda até para isso, com campanhas. Aí eu peço ajuda à prefeita da cidade, ao futuro prefeito ou à futura prefeita de Guarujá, que nos ajude, a Secretaria de Educação, que nos auxilie com trabalhos, onde nós possamos mostrar para a mulher os casos de violência e que aquilo não é comum. A naturalização da violência tem que ser combatida, Valdir. E para a mulher que talvez não saiba, né, os canais corretos, nós separamos até um telefone, um bannerzinho, o Fábio pudesse colocar para a gente na tela, 180, violência contra a mulher. A ligação, logicamente, é mantida no mais absoluto sigilo e a mulher que precisar, que tiver algum problema, pode procurar 180, é isso? Sim, pode procurar 180, pode não, deve procurar 180. Dentro do município de Guarujá nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, existem CREAS também, que ela pode se dirigir a um deles. O problema é toda essa informação chegar à população. Por isso o meu pedido para que as autoridades competentes, elas encaminhem a informação de maneira correta e de maneira que chegue a todas. Abraçar a causa. Abraçar a causa, na verdade, né? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial, mas a gente volta já com mais um pouco desse papo aqui com a mulher progressista Andréia Moreira. Já voltamos já, rapidinho. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a Andréia Moreira. A Andréia faz parte do movimento Mulheres Progressistas, que tem alcance aí até regional, mas com uma atuação forte aqui no município de Guarujá, uma tentativa de dar à mulher mais poder. Nas palavras da Andréia, usando as palavras da Andréia do primeiro bloco, empoderar a mulher, colocar a mulher no centro de decisões, principalmente no centro de fabricação de leis, que são os parlamentos, câmaras municipais, assembleias legislativas e até no Congresso, por que não? Até pouco tempo atrás, as mulheres tentaram, junto ao
aos congressistas que discutiam uma reforma política, incluir uma regra que estabelecesse pelo menos 30% das vagas nos parlamentos para mulheres. Esta tese não vingou, os congressistas acabaram por não aprovar essa medida. O que as mulheres fizeram? Voltaram para casa? Não, elas continuaram na luta para eleger aí um número, talvez um número recorde de mulheres nas próximas eleições municipais, para mostrar aí o poderio do sexo feminino, que já foi chamado até de sexo frágil, né, André? Mas hoje em dia não é mais, né? Não tem. E também dedicamos boa parte do primeiro bloco à questão da violência. A Delegacia da Mulher funciona em Guarujá, não são todas as cidades que tem. A Delegacia da Mulher funciona num horário comercial com um potencial de equipamentos e potencial humano muito aquém das necessidades de Guarujá, onde há índices aí alarmantes de feminicídio, né? Como se chama, né, André? Sim, Valdir, eu gostaria de recordar que em dezembro e no dia 14 de janeiro nós tivemos 2 casos de feminicídio. Tivemos um dia 23 e outro no dia 14 de janeiro. Estupro. Não, foram casos muito graves de brigas, foram relações passionais, onde a mulher ela termina com o seu marido ou com o seu namorado, e o sujeito, ele inconformado com a separação, ele retirou a vida delas, e retirou de maneiras assim, hedionda. Não sei se você acompanha o caso da Valdenise. Da Eletro, né? Esse é o da Fernanda, que é do dia 14 de janeiro, isso. Foi parar na DIG de Santos. Então, assim, foi um caso que chocou as nossas mulheres, e nós fomos para as ruas. Estivemos em Vicente de Carvalho fazendo uma passeata contra situações de feminicídio. Aí eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Valdir, além da Delegacia da Mulher, nós precisamos de mais equipamentos que funcionem. Aí eu tenho que tocar na Casa Abrigo. As prefeituras de todas as cidades, elas precisam criar sistemas de ter uma casa que acolhe as mulheres vitimizadas em situação de risco. Nós aqui tivemos uma casa, só que há 3 anos ela está fechada. A nossa casa, ela não funciona. 3 anos fechada. 3 anos. Ou seja, uma mulher que ela sofre violência dentro de casa, ela procura a delegacia, e se o sujeito ele não é preso, ela volta para casa porque ela não tem onde ficar e acaba apanhando de novo. Ela volta para onde está o agressor. Exatamente. E muitas das vezes, por causa dessa situação, elas são levadas a violências muito maiores, como no caso tivemos aí 2 mortes na cidade. Esse exemplo. Então, assim, a mulher dona de casa, a mulher empresária, a mulher como um todo, ela tem que acordar, enxergar que, primeiro, ela tem leis, ela tem direitos, e além dos direitos, ela tem o direito à própria vida. Além de direitos que regem o país, ela tem que cuidar de si. E o cuidar de si não é ficar se preocupando com o marido, é zelar pela própria vida, né? Parar de temer, de ter certos medos e ir em busca de ajuda. Para isso, temos lá portas abertas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e o próprio CREAS, que de vez em quando ele consegue fazer um encaminhamento algumas mulheres que estão sofrendo para que voltem às suas, à família, procurando a família, mas não ficam à disposição da violência dentro de casa. Agora, essa questão da casa-abrigo é fundamental, né? Porque, como você falou, né? Se a mulher não tiver um lugar, uma casa de um parente para ir, ou depois de uma agressão, ela tem que ir lá, dar parte do agressor e volta para casa. E volta para casa e volta a ser agredida. Você sabe que não funciona, não é? Funciona. Não funciona. Não tem como funcionar. Então, fica dado o recado aí do funcionamento da Casa Abrigo. As autoridades, que por favor... Qual foi o problema que fez com que ficasse 3 anos e que solucionem. E que solucione e resolva, né? E aos próximos gestores que nos ajudem também, claro, né? A gente está num final aí de mandato e que os próximos, eles já se programam dentro do seu orçamento, que busquem ajuda ou da iniciativa privada, mas que, por favor, a Câmara de Guarujá, nos ajudem. A Câmara de Guarujá tem 17 vereadores, nessa legislatura não há nenhuma mulher,
Na legislatura anterior também não havia, na última. A última mulher vereadora foi a vereadora Cirana Bozonquian. Exatamente. Há 8 anos praticamente não existe uma mulher. A coisa vai... você atribui a falta de mulher a algumas deficiências que tem em Guarujá? Sim. A falta de mulher, eu já te coloquei aqui várias coisas que, por não termos mulher, nós também não temos certos benefícios. E não são benefícios que não nos cabem, são benefícios que são viáveis, que são natural. São natural ter que conviver com ele. Mas assim, dentro das casas, como eu te disse, além do próprio movimento, com toda a força que está fazendo para colocar mulheres, existem mulheres que não fazem parte do movimento e estão se movimentando. Este é um ano aprovado pela ONU, o ano do empoderamento da mulher, né? Então, assim, dentro das casas, nós teremos grandes surpresas, muitas surpresas. Dá para imaginar que dos 17 vereadores, aí as mulheres poderiam ser, por exemplo, maioria na próxima legislatura? Não, isso é um sonho ainda distante, né? É um pouco distante ainda. Aí mas estamos trabalhando para ter pelo menos 5. Sim. Porque senão vai chegar um dia que os homens vão estar no Congresso pedindo para ter cota para os homens, né? Cota de 30% dos homens. Seria interessante isso, Valdir, mas não é necessário, né? Os homens ele têm um espaço próprio e a mulher ela não quer nada além do que o direito à igualdade. O que a gente está falando aqui é perfeitamente justo. Uma mulher, ela tem, como você falou, tem um olhar feminino sobre a coisa. Você deu o exemplo da audiência pública do transporte, que o homem quer ir de um lugar para outro, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. A mulher tem as suas demandas, passar na feira, como você diz, um ônibus que passa pela creche, né? Todos os dias que passam pela creche. E ainda mais nessa época, porque você sabe, Valdir, que nós temos, além de termos um grande problema de falta de creche... É isso que eu ia falar, falando em creche, né? Demanda da creche. Que é outro problema aí, que atinge mais a mulher, né? Acaba atingindo mais a mulher. Sim, porque são as mulheres que deixam de trabalhar para cuidar das crianças, né? A responsabilidade maior, ela cai sobre a mulher. E lá atrás, nós tínhamos uma fila com 400 e poucas crianças esperando uma vaga de creche. Agora, por algum motivo, a Secretaria de Educação do município, ela achou por bem diminuir essa demanda, mas de uma maneira inusitada. O que eles estão fazendo, Valdir? Um processo que eu sou totalmente contra. Ao invés da criança ela ficar na creche das 7 horas às 17, elas diminuíram. Hoje a criança ela não está na creche mais em período integral. As creches elas têm vagas disponibilizadas das 7 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Aí eu te pergunto, quem é a mulher que consegue trabalhar em meio período? Quem é a mulher, Valdir, que consegue, olha, 7 horas eu vou deixar meu filho, meio-dia eu volto para buscar? Porque a gente está falando também que são crianças de 0, né, até 3 anos e 11 meses, que é o tempo de creche. E o que a mãe, o que a mulher faz com essa criança depois do período? Entendi. Eu não consigo entender. Eu gostaria até de ouvir alguma explicação da Secretaria de Educação, porque isso para mim, isso não é um processo natural. Uma medida adotada para diminuir a fila de espera. Exatamente. Fila de espera. De forma ilícita, porque não faz sentido. O que acontece com a demanda da cidade, Valdir? A fila ela é muito grande e as mulheres, entendendo a necessidade e o direito que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança, dentro do seu artigo 5, ele diz o seguinte, que é dever do Estado prover a creche para que as crianças, as mães, elas possam trabalhar. Ou seja, é um direito da criança, não é um direito da mãe. Os municípios, eles adotam alguns sistemas que são dessa forma. Eles vão lá, se a mãe trabalha, ela tem direito à creche. Se a mãe não trabalha, a criança não tem creche. Só que dentro da comunidade, Valdir, existem muitas crianças que elas também não têm uma alimentação correta. Não tem dentro de casa, ela não tem dentro da casa dela, que muitas vezes vai para a escola para se alimentar. Ou seja, ela não tem uma alimentação, ela não tem um espaço para interagir com outras crianças. E o município, ele entende o seguinte, olha, se a mãe trabalha, a criança vai para a creche.
Eu preciso fazer a defesa de todas as mães. É claro que se você for usar o bom senso, a mãe que trabalha precisa deixar a criança em algum lugar. Não é verdade? Temos que usar, é a prioridade, temos que usar o bom senso. Só que o direito é de todos. Por que eu estou falando isso? Porque as mulheres, quando elas querem colocar, em alguns casos, conseguem colocar a criança na creche, ela vai até o Ministério Público, e o Ministério Público entende que ela tem o direito, passa na fila daquelas crianças, daquelas 400 crianças que estão esperando. Ou seja, aí as outras se revoltam. Poxa, mas aquela mãe não trabalha. Ela não trabalha e está lá. Mas ela tem o mesmo direito. Ela tem o direito, porque o direito não é para a mãe. O direito é da criança. E a lei vai enxergá-la como mulher e pronto. E como mulher e pronto. E dali está solucionado. O ideal seria uma ampliação radical aí da quantidade de creches ou algum programa alternativo aí que pudesse suprir essa necessidade, porque a demanda é muito maior, é muito grande e só tende a crescer, né? E ficou ruim. Eu ando dentro das comunidades, escuto algumas mulheres, faço parte também de um movimento de creches, temos aí 1.200 coletas de assinaturas de mães que reclamam por não ter vaga em creche e que também agem da mesma maneira, ao invés de ir até a SEDUC, colocar o nome na fila da espera, também não faz, porque vê a irmã, vê a amiga que está há 2 anos esperando e a criança não tem com quem ficar. Aí a mãe deixa de trabalhar, aí a mãe não estuda. Por quê? Porque ela não tem um espaço, ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, não desenvolve. Aí eu te pergunto, como nós conseguimos empoderar uma mulher que está trancada, sendo mãe, cuidando da criança e não faz mais nada? Para isso precisa de mulheres na Câmara, né? Precisamos de mulheres dentro das casas legislativas. Eu não preciso nem te perguntar se você tem alguma intenção política aí em outubro, né? Olha, Valdir, você já fique sabendo claramente que eu estou pré-candidata, né, a vereadora e vou sim concorrer dentro desse pleito. Precisamos de mulheres fortes, de mulheres que tenham coragem e que se preocupem, claro, com a cidade como um todo, mas que também possam, de fato, cuidar das nossas mulheres. Entendi. Aquilo que a gente falou no começo do programa, né? Ter o olhar feminino sobre os mesmos assuntos, sobre os mesmos temas, né? Sim. Estamos falando de creche, estamos falando de transporte. Todos usam transporte. Claro. Mas precisamos adaptá-los para que atendam a todos. As demandas da mulher também. Todos temos o mesmo problema de saúde. Temos problema de saúde? Temos. Temos problemas dentro da UPA de Guarujá? Muito. Aí você fala, não é para todos? Sim. Mas eu tenho que priorizar as crianças, a pediatria. Quem cuida? Quem é que fica cuidando daquelas crianças? As mães, são as nossas mulheres. Não é? As crianças estão doentes, muito dificilmente o pai ele tem a atenção na sua totalidade como as nossas mulheres têm. Aí eu te falo, temos ginecologista na cidade? Não temos. Você acha mesmo que um vereador, claro, ele tem o papel de fazer leis, mas não só de fazer leis, de cobrar ações efetivas, de cobrar o cumprimento das leis. Você acha que ele está lá, ele vai deixar de repente, de atender como um todo, ou de falar, olha, eu preciso me preocupar porque não tem ginecologistas. É preciso que uma mulher lá esteja para pensar na cidade como um todo, sim, o homem mas pode que priorize. O homem pode até entender a gravidade da situação. Mas não vai correr da mesma forma. Mas não vai sentir aquilo como uma mulher sente. Como uma mulher. Precisamos de mamografia na cidade. Eu não vi um vereador, e eu vejo muitas entrevistas, as suas inclusive. Aliás, eu preciso parabenizar pelo seu programa, que é excelente. Preciso parabenizar pelo seu jornal, que eu acompanho. A Tati, inclusive, me manda online, e ele foi feito com muito carinho, eu gosto muito. Perdi um pouco aqui, mas, na verdade, é isso que nós precisamos. Precisamos de atender a todas as nossas especificidades. Todas. E não adianta... Você estava falando que acompanha as entrevistas de alguns políticos? Alguns vereadores. De alguns vereadores. E o assunto nunca é exatamente a demanda... Eu estou falando dessas demandas, Valdir, não só porque eu estou perguntando, não só preocupada com a Andréa Moreira, mas como a mulher que está todos os dias dentro de uma comunidade Maré Mansa, dentro da Prainha, dentro do Areião, conversando com as mulheres e ouvindo, olha, mas eu fui falar com o vereador X, mas ele não se preocupou.
Olha, mas eu fui falar com o vereador X e eu falo as mesmas coisas. É preciso, vocês têm que juntar as mulheres e colocar uma mulher para cuidar de vocês. Tem que ter uma mulher, sim, se preocupando com a bandeira feminina. Com certeza. E aquela... E coloco à disposição, né? Você está se colocando à disposição, muito bem, tem todo o direito, né? A mulher está afiliada a um partido político, está afiliada? Né? Sim, eu faço parte do Partido Comunista do Brasil. Sou secretária da mulher no partido. Candidata da chapa, provavelmente ser liderada pelo advogado Sidney Aranha. Sim, ele é o nosso prefeito. Entendi. O prefeito Sidney Aranha. Certo, André. Nosso pré-candidato. Queria te agradecer muito pela entrevista, pelos esclarecimentos que você fez. Desejar boa sorte e bom trabalho para o movimento e, logicamente, que tanto no jornal quanto no programa estarei sempre à disposição para divulgar esses e outros assuntos. Deixo o espaço para você antes dar uma última mensagem para a telespectadora e para o telespectador. E para o telespectador. O que eu posso falar? Eu agradeço, Valdir, o espaço do programa. Você sabe quanto a imprensa nos auxilia, tem nos auxiliado, não só ao movimento de mulheres, como também por ser pré-candidata. A todas as mulheres de Guarujá, eu digo o seguinte: procurem conversar entre as outras, se unam, mas se unam em todas as fases, se unam como as mulheres têm feito, têm se reunido, tem ali, olha, vamos brigar, vamos buscar assinatura para a gente fortalecer o nosso problema com creche, resolver o problema. Se unam dentro de vários movimentos sociais. Eu até convido para que façam parte do movimento de mulheres progressistas, que possa nos procurar dentro dos Facebook, temos canais de WhatsApp, temos vários canais que nós podemos ajudar. Então, assim, aos homens, né? Essa nossa chamada aos homens inclui a você, Valdir. Sejam cuidadosos, porque as mulheres, elas estão acordadas. É tempo do novo e é tempo do olhar feminino. E as nossas mulheres estão na luta. Certo. Certo, Valdir? Tá certo. Obrigado, André, pela presença, pelo conselho também, né? Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, uma nova edição da Assunto Cidade. Até logo a todos.